A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. Nós temos hoje a presença de duas personalidades na arte de fazer amigos, em especial no quadro Arte de Viver com Saúde. Você sabe o que é distúrbios neurológicos? Você sabe o que é isso? Pois é, nós temos hoje uma convidada especial, que é a doutora Denise Zolé, e com a presença do doutor Cassu também. A doutora Denise Zolé, ela é especialista em geriatria e medicina psicossomática, e vai nos explicar a respeito deste assunto tão importante. Doutora Denise, é um prazer tê-la aqui na Arte de Fazer Amigos. Então, a palavra é sua para a gente poder falar a respeito desses distúrbios, né? Quando começam e o que fazer com eles. Que legal, Alexandre. Também é um prazer estar aqui. E doutor Cassu, também é um prazer imenso estar com a senhora aqui. É bom estarmos todos juntos aqui. Isso. Bem, o diabetes, ele causa distúrbios neurodegenerativos. O que é isso? Ele vai dar perda de memória na pessoa, ela vai ter um déficit cognitivo que vai diminuir a concentração, vai ter esquecimentos. Por quê? Porque a doença diabética é uma doença inflamatória. E esse excesso de glicose, de açúcar no cérebro, vai perdendo a cognição da pessoa. A cognição é o pensamento, o raciocínio, as formas de decisões, como que você determina a sua vida. Essa é a nossa cognição. E o diabético vai perdendo ao longo do tempo por ter uma doença pouco controlada, quando essa glicose não está bem. E isso pode ser uma futura depressão? Vem trazendo a depressão junto? Junto, concomitante causa depressão e demência. No diabético a gente tem demência vascular e a doença de Alzheimer. Nos dois, a diabetes leva às duas demências. E o que tem que se fazer para evitar isso, ou não tem como? Tem sim, controle. Primeiro diabetes. Controlar a glicose desse diabetes e trabalhar exercício físico, trabalhar a memória, quer dizer, a prática de esporte aqui é super importante. Tá no seu médico controlando com toda a medicação essa glicose, essa diabetes, que tem que estar normoglicêmica para isso, e vida normal, ativa e saudável. Doutor Cassu, o senhor tá passando para o nosso público faz tempo já a respeito do diabetes. O que o senhor poderia acrescentar aqui, doutor? Existe uma interdependência entre a demência e a depressão e o diabetes, ou seja, sabe-se hoje que existe um eixo, não é verdade? Neuro-hormonal que altera-se no diabetes em função do próprio acontecimento da hiperglicemia, causando esta maior chance de depressão. E a gente sabe hoje em dia que a depressão é, muitas vezes, um processo que dura algum tempo antes de surgir a demência. Muitas vezes até, né, a doutora Denise pode dizer isso melhor, a depressão às vezes é um sintoma inicial de demência, tem que ser diferenciado bastante. Então eu insisto novamente que o controle do diabetes de longo prazo é muito mais importante. Quando pega uma pessoa jovem, por exemplo, como é que ela vai se ver lá longe, quando chegar na idade de consultar com um geriatra, que ela já está com as alterações? Aí o geriatra vai ser aquele bombeiro que apaga o fogo? Melhor não, né? Melhor evitar o curto-circuito antes do fogo chegar. Trabalhar a precaução, vamos nos precaver, trabalhar isso. É verdade. É uma coisa, acho que interessante de eu colocar, né, para todo mundo saber, uma pessoa normal, não diabética, ela perde, depois dos 50 anos, a cada década, 10% da massa encefálica. O diabético perde por ano 15% da massa encefálica. Então olha só, você tem que abrir o olho mesmo, diabetes não é brincadeira, e nós estamos aqui com essas personalidades para trazer justamente esclarecimentos para você. Não saia daí que a gente já volta com o Dr. Cassu e com a doutora Denise. 2 minutinhos a gente está de volta. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Olha só, nós estamos de volta aqui então na Arte de Viver com Saúde para falar para você sobre geriatria, sobre doença psicossomática e o diabetes, envolvendo essas duas questões. Doutora Denise, vamos falar sobre geriatria. A gente fala de geriatria, todo mundo começa a procurar um geriatra depois dos 55, né? Quando precisa tomar Viagra, quando já não está mais lembrando de nada, acho que é tarde. Quando a pessoa deve começar a procurar um geriatra para começar a se precaver?
Na realidade, nós começamos a envelhecer desde que nascemos, mas eu acho, e a gente já chegou em consenso, que é muito interessante você buscar acima dos 30 anos de idade, aonde você já começa a ter um declínio de alguns hormônios, algumas perdas ósseas, e daí pra frente, no máximo até os 40 anos, porque 40 é o marco das doenças que você tem predisposição genética a virem. Então, olha só, com 40 anos foi justamente quando eu descobri que no meu caso, aos 36, eu estava fora do meu peso, eu descobri que eu tinha um pezinho na diabetes por causa da minha mãe. E foi bem nessa época, aos 40 a coisa estourou mesmo, com pressão alta, com isso, com aquilo, e que se eu não me cuidasse aos 44, hoje eu estaria bem pior. Graças a Deus que eu abri o olho, parei de fumar, vou para academia. Mas assim, quais os maiores problemas que podem causar a questão o que dá para fazer para evitar ter maiores problemas quando você vai ao médico aos 30 anos? O que você vai descobrir? O que você vai evitar? Reposição hormonal, enfim. Reposição hormonal. Vamos falar um pouquinho sobre reposição hormonal. Dr. Caçu, a reposição hormonal, todo mundo é uma polêmica. Tem gente que não toma hormônio porque causa câncer, dá problema, parará. Quando deve-se fazer uma reposição hormonal? Quando é indicado? Existem alguns critérios hoje em dia já nítidos sobre isso em relação a homens. A minha experiência em relação a mulheres é muito pequena. Nós no Brasil não fazemos reposição hormonal em mulheres, geralmente fica ligado ao ginecologista de modo geral. Mas em reposição a homens já está um consenso muito sério de que o nível de testosterona biodisponível abaixo de um segundo percentil da mediana que nós temos hoje no laboratório já deve ser feito. Você não tem que esperar chegar naquele valor de laboratório que diz que o valor está muito próximo do baixo. Você não precisa esperar o homem normalmente ter sintomas de baixa de libido, diminuição de libido, de perda de massa muscular, de dificuldade de perda de massa gorda, de depressão por falta de hormônio e outros sintomas advindos dessa situação para repor hormônio. E com relação a câncer de próstata, hoje em dia sabe-se que os pacientes que fazem reposição hormonal com testosterona, se eles vierem a ter por causa da testosterona, é quase que um favor você fazer isso aflorar antes. Veja bem, não estou fazendo uma apologia de que você tem que fazer isso para aqueles pacientes que tenham esse risco. Mas os pacientes que tiverem risco familiar, obviamente que eles não vão sofrer essa interposição de hormônio mais precocemente. Vai ser feito de uma maneira mais cuidadosa. Sem contar que os pacientes também vão passar por um urologista normalmente e vão fazer o toque para a próstata. Outras reposições hormonais no homem podem acontecer com relação ao hormônio da tireoide. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Isso é também fundamental, porque a doença tiroidiana também desenvolve depois dos 40 anos, tanto mais em mulher, mas ocorre em homem também. E essa dá um cansaço, vem depressão associada, vai alterar a memória. Então o hipotiroidismo deve ser reposto sim, e deve ser avaliado a partir dos 40 anos, tanto em homem quanto mulher, é uma prevenção. Aí acho que o legal, Alexandre, é fazer uma medicina preventiva a partir dos 40 anos de idade. A medicina preventiva a gente costuma falar, eu costumo dizer que é o seguinte: você tem que se alimentar bem, praticar esportes e, enfim, e não abusar, né? Desde quando você começa a tomar álcool e fazer festa, tentar ir já é uma prevenção, né? Para chegar aos 40 sem muito problema e conseguir enfrentar a velhice de uma forma bem... A velhice todos nós vamos passar, cada um escolhe como, né? Eu vivia dizendo isso pra minha mãe, não adiantou. Mas assim, doutor Caçu, o senhor falou do hormônio masculino, testosterona. Qual é o valor do hormônio que um homem a partir dos 40 anos tem que ter, até os 50? Onde que ele começa a se preocupar? Entre 400 e 1.000 é o valor ideal. Dificilmente a gente alcança esse valor de 1.000. Tá? E hoje em dia os laboratórios colocam muito no resultado a partir de 200 nanogramas por ml. E na verdade assim, ninguém mais tem que esperar chegar em 200 para poder fazer uma reposição. Né? Existem uns questionários que os médicos devem dar a oportunidade de perguntar para esses homens como está realmente a sua vida sexual, que é o que mais eventualmente pode ter isso, mas também ter uma atenção sobre o ganho de peso,
sobre sinais menores de depressão, sobre eventualmente uma dificuldade de ganhar massa magra. Às vezes o indivíduo está na academia e não consegue ganhar massa magra, não consegue manter um certo peso magro. Então, assim, existem diversas situações que o médico tem que estar atento e se envolver nessa situação. E o mais difícil que nós temos hoje é o espaço curto de consulta. Então, o médico que não está atento a vários fatores do paciente, ele acaba perdendo alguns lados importantes. Então, adianta tratar, por exemplo, um colesterol, se a tireoide está com problema e ele não pediu nem o exame de tireoide, o colesterol subiu por causa da tireoide. Bom, gente, então tá aqui, ó. Foi dada a dica para vocês. Semana que vem tem muito mais. Dr. Caçu provavelmente vai estar aqui com mais um convidado dele. Doutora Denise foi convidada, doutor Caçu, nossa convidada também, abrilhantando o programa e trazendo questões importantíssimas. Não saia daí que nós já voltamos. Um abraço e até daqui a pouquinho. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos.